Quero convidar vocês então a abrir as Bíblias em 1 João, capítulo 2. Nós vamos ler 6 versículos. Escute com fé o que diz a palavra do Senhor. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Espírito Santo, nós cremos que foi tu que inspirou a palavra de Deus. Tu inspirou os autores que escreveram essa santa palavra. Tu colocou, Senhor, as palavras do Deus Trino na ponta da pena daqueles que escreveram a tua palavra, Senhor. E o mesmo Espírito que inspirou esses homens está aqui conosco. Então abre-nos, Senhor, o entendimento, amolece os nossos corações, para que a tua palavra, Deus, molde a nossa vida, para que a gente possa crescer a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Amém. Vocês já jogaram Uno alguma vez na vida de vocês? Já? Vocês brigaram quando jogaram Uno? Eu odiei com todas as minhas forças esse jogo quando eu joguei a primeira vez, sabe por quê? Porque eu não conhecia as regras do jogo, que é o que faz com que o jogo se torne divertido. É impossível viver num mundo sem ordem e sem regras. Até a natureza tem as suas leis. E elas foram estabelecidas por Deus. Um jogo de futebol tem as suas regras para que ele possa acontecer. Um país tem que ter as suas leis civis para que possa ser reguladas as relações interpessoais. Então é impossível viver num mundo sem regras, sem leis. Eu não sei vocês, mas na minha caminhada cristã, foi me ensinado algumas coisas um pouco distorcidas. Muito obrigado, querido. Foram me ensinado algumas coisas um pouco distorcidas. Que depois, estudando a Bíblia, se aprofundando um pouco mais, caminhando um pouco mais, a gente vai aprendendo um pouco mais. Toda pessoa desorganizada odeia regras, odeia rotina, né, Joyce? As pessoas não gostam, né? As pessoas que... Geralmente os jovens, tá? Já fui jovem um dia. Jovens não gostam muito de regras. Tem até um ditado, né? Que os jovens dizem por aí, que as regras foram feitas para serem quebradas. Só que não. A gente precisa compreender que Deus, desde o princípio, desde a criação do mundo, Ele estabeleceu alguns limites, Ele estabeleceu algumas linhas divisórias, algumas regras, que são justamente aquilo que vai determinar a ordem ou a desordem do mundo todo. O fato de uma semana ter 7 dias, o fato de um dia ter 24 horas, foi Deus que determinou isso.
E isso é muito bom, como ele mesmo diz no relato da criação. Vou chegar no ponto então agora de coisas que eu aprendi que não foram muito bem explicadas para mim. Eu vou ter bastante cuidado para explicar isso, porque pode gerar uma confusão muito grande. Obrigado. Estão me ouvindo bem agora? Quando a gente se converte, a gente conhece o conceito de que Jesus ele veio para trazer uma nova aliança, que agora não é mais a aliança da lei, né, mas é a aliança no sangue de Jesus, a nova aliança. Algumas pessoas, a gente vive no tempo da graça, algumas pessoas entendem de que não existe mais lei. Ah não, agora não tem mais lei, agora eu estou no tempo da graça. Mas como assim? Como que isso funciona? No Antigo Testamento, Deus tinha uma das maneiras de Deus se revelar o seu caráter, revelar o seu amor e revelar a sua mente, a forma como Ele organizou as coisas, a maneira pela qual Ele criou os seres humanos e como Ele deseja que os seres humanos vivam em paz e harmonia, foi revelado através dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Aliás, a Constituição brasileira, a Declaração de Direitos Humanos são muito inspiradas nos 10 mandamentos. Por que isso? Porque as leis de Deus elas são absolutas. Até o ímpio consegue compreender que roubar é ruim, que matar é ruim, que desobedecer os pais e desonrar os pais é algo errado, é ruim. Então, se nós não entendermos de que existe alguma baliza, algum limite, alguma diretriz da parte de Deus para a vida dos seres humanos, nós não vamos compreender muitas outras coisas. Por exemplo, o conceito de pecado. O mundo aí fora não entende bem o que é pecado. As pessoas não entendem direito o que é pecado. O que exatamente é pecado? Porque se nós não entendermos que Deus tem uma lei, nós não entenderemos que pecado é a transgressão da lei. A lei de Deus é a forma bondosa, amorosa e perfeita de que Deus estabeleceu para que as relações humanas acontecessem. Não só as humanas. Os primeiros quatro mandamentos, eles regulam a nossa relação com Deus. Não terás, outro Deus além de mim, não fará imagens de esculturas, não tomará o nome do Senhor Deus, do teu Deus em vão. Então, olha que interessante, o pessoal que estuda direito aqui vai concordar comigo. O primeiro artigo do Código Penal brasileiro diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a base do Código Penal. Se não tem lei, não existe transgressão, não existe crime, a menos que exista uma lei que defina esse crime. Há pouco tempo atrás, com o advento da internet, teve que se criar muitas novas leis por causa dos crimes digitais. Assédio e abuso sexual na internet não era crime porque não tinha lei que definisse isso como crime. Então a importância da lei, ela é pedagógica para o ser humano, ela é reguladora para as relações. E é importante a gente entender o papel da lei de Deus na vida do povo de Deus. À luz da nova aliança, sim. À luz do Evangelho. Porque se nós fôssemos aplicar a lei à risca, como era no Antigo Testamento, ai de nós.
isso não quer dizer que essas leis mudaram, que elas caducaram. Mas elas são o parâmetro moral que a gente pode avaliar, a prova moral, como eu falei na pregação anterior, do nosso coração. Então não há crime sem que haja uma lei que defina esse crime. Feito essa breve introdução penal, civil aqui, eu quero trazer qual é a definição de pecado, então. E eu vou usar justamente o catecismo que a gente fala aqui, todos os cultos, e a definição do catecismo que a gente falou na pergunta 16, diz o seguinte: o que é pecado? Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração ou no caos de toda a criação. No Éden só tinha uma lei, e o homem foi lá e quebrou essa lei. E depois que Adão quebrou, pecou e quebrou a única lei que tinha, todos nós estamos fadados a quebrar as leis de Deus, todos os dias. Aliás, eu gostaria de encorajar vocês que são novos na nossa igreja a entrarem no nosso canal do YouTube, e lá tem uma série de pregações sobre os 10 mandamentos. Modéstia à parte, eu acho que foi uma excelente série que vai ajudar a elucidar muito esse conceito. Então, pecado é a transgressão da lei de Deus. Se Deus criou o homem e Ele deu a sua lei para o homem, que é o que regula, que é o que diz como deveria ser a nossa conduta, o pecado é a transgressão dessa lei. No livro, na carta que nós estamos lendo, lá no capítulo 3, depois nós vamos chegar lá, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se não houvesse uma lei, nós não teríamos pecado. Que é isso que o apóstolo está defendendo na carta. Tinha um grupo de pessoas que dizia que não tinha pecado. Tinham vários conceitos distorcidos que faziam com que eles tivessem uma vida de libertinagem, uma vida de andar em trevas. Então, para andar na luz, nós precisamos da lei de Deus, nos guiando, nos orientando de como nós devemos seguir a Jesus. Deus criou o universo. Não crer nisso, ou subestimar essa verdade, gera um desequilíbrio na vida pessoal e nas pessoas que convivem com essa pessoa. Porque a nossa vida é moldada pelas nossas crenças, por aquilo que nós acreditamos, pelos nossos valores, pela nossa educação. Todos creem em alguma coisa, todos têm seus valores, suas crenças. Ter Deus como referência nos ajuda a encontrar a luz e ter um caminho para seguir. Deus deixou a sua marca na criação, as leis da natureza. Vou dar um exemplo prático. Suba no 20º andar de um prédio e fala assim: eu não acredito na lei da gravidade. O que vai acontecer? Deus deixou a sua assinatura na criação. A gravidade é uma lei imutável. As leis da natureza revelam os atributos de Deus. As leis da natureza são imutáveis, assim como Deus é imutável. Então nós precisamos ter Deus, olhar para Deus como essa baliza, para a lei de Deus como essa baliza.
e a referência absoluta. Na lei de Deus, Deus escreveu e entregou ao homem as suas leis morais para revelar o seu caráter santo, moral e ético. Então eu queria falar com vocês hoje. A gente leu o capítulo 2 e aqui João usa um termo jurídico. Ele falou, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Por que ele falou isso? Porque na época já existia o direito romano. E ele se apropria desse conceito jurídico para nos revelar verdades espirituais. Paulo faz muito isso. Inclusive, na carta aos Romanos, direito romano, é praticamente um tratado jurídico e teológico ao mesmo tempo. Usa muito esses termos e essa linguagem jurídica. Cá para nós, só precisa de advogado quem faz coisa errada, não é verdade? O ano passado eu não precisei de advogado. Eu não cometi nenhum crime. Sem vocês. Mas nós, todos, cometemos crimes contra a santidade de Deus. Transgredimos a lei de Deus. E um dia compareceremos a esse tribunal. A menos que a gente tenha um bom advogado, o destino eterno de nossas almas será o inferno. E aqui João, na pregação passada, no capítulo 1, eu falei sobre a necessidade do arrependimento, sobre o pecado. Nós não podemos ignorar essas, a palavra não é nem ignorar, mas é ser levianos com essas coisas. Relativizar é a palavra. A gente não pode relativizar o pecado. O que Deus diz que é pecado, é pecado. A gente é tentado, a gente vive numa sociedade que vai de mal a pior. Que vai sim relativizar o pecado. Mas para nós o pecado não é relativo. Porque quem determina o que é pecado é absoluto. Então olha, eu consigo identificar, não sei se vocês percebem isso. No capítulo 1, João vem desenvolvendo seu argumento de maneira bem enfática, bem dura, bem firme nos seus argumentos, como eu fui na semana passada. Mas o capítulo 2, ele começa com a expressão, meus filhinhos. Meus filhinhos. Quando a coisa é séria, o pai fica bravo. O pai fala firme. Mas quando é necessário cuidar da criança, dar carinho, amor e atenção, o pai sabe dar amor, carinho e atenção. Olhando para essa carta, João é considerado o apóstolo do amor. Ele fala muito sobre o amor. E dá para ver claramente que a dureza, muitas vezes, das palavras de João é por causa do zelo e do amor que ele tem pelo rebanho de Jesus. E aqui nós vemos esse contraste, o contraste do coração de um pastor. João Calvino, ele falou algo que para mim faz muito sentido. E eu consigo enxergar isso claramente nesses dois capítulos. João Calvino, uma vez ele falou que o pastor ele precisa ter duas vozes. Uma voz mais dura para afugentar os lobos e uma voz mansa e suave, né? Para pastorear as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus. E muitas vezes, no ministério pastoral é assim. Quando a gente está pregando a verdade, a gente precisa ser firme, precisa ser absoluto, resoluto naquilo que se está pregando. Mas com aqueles que têm pouco entendimento, que ainda não alcançam, né, a profundidade
a gente é paciente. A palavra nos diz que é para a gente ser paciente, amoroso, longânimo. Consigo enxergar isso aqui em João. E agora eu vou ser bem expositivo, vou ir passo a passo, tá? Nos versículos explicando cada um deles. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. A ideia de que alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo, que tem a presença de Deus em si, não peque. Ande em santidade. A pessoa que realmente recebeu o Espírito de Deus, ela deseja fazer a vontade de Deus. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Antes do capítulo 2, no último versículo, eu quero, porque ele vai amarrar a ideia, tá? Então a gente vai ler aqui, ó. Capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Se dissermos que não cometemos pecado, tem dois extremos. Ou confessamos o nosso pecado, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Contrastes. Meus filhinhos, escrevo-lhes, e agora João está argumentando de que o certo é nós reconhecermos a nossa pecaminosidade. Porque reconhecer a nossa pecaminosidade, nosso erro, não é um problema mais por causa do Evangelho. Porque agora nós temos um advogado. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitas pessoas se perdem nesse ponto. Acham que porque são um pouco menos piores do que outras, já têm condições de comparecer diante do justo juiz. Geralmente, quando se evangeliza, a gente vai conduzindo o evangelismo para chegar na pergunta crucial. Qual é a pergunta crucial? Se você morrer hoje, todo evangelismo vai passar por essa pergunta, praticamente. Se você morrer hoje, você acha que vai para o céu, com os anjinhos, ou vai para o inferno? Você lembra aquele episódio do Tom e Jerry que abre o elevador assim, aparece, vai subir, vai descer? É tipo isso, é a pergunta. A gente tem algumas respostas possíveis aqui. Uma resposta é não sei. A pessoa pode não saber. Não sei. Outra resposta possível é, eu acho que eu vou para o inferno. Mas quando a pessoa reconhece que ela pode ir para o inferno por causa do seu estilo de vida, das suas escolhas, mas ela não se arrepende, é capaz de ela falar assim, não, está no inferno, abraça o capeta, não é o que diz aí no mundo? Eu sei que eu vou para o inferno, então eu vou aproveitar aqui meus 60 anos, e é isso aí. Outra possibilidade é, eu acho que eu vou para o céu, e aí começa a justificação. Eu comecei falando da lei, porque agora as pessoas vão usar essa própria lei para tentar se justificar. Ela vai falar assim, não, mas eu não mato, eu não roubo. O que ele está fazendo? Ele está tentando se justificar através dos 10 mandamentos, não é? Não, mas eu não mato, eu não roubo. E para aí, né?
Os mais moralzinhos vai falar assim, ó, até, não fumo, não bebo. Isso aí nem é mandamento, mas... Quase termina aquela música, né? Pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Chegando nesse momento, então, nessa conclusão, ou a pessoa cai em si, pensa com seriedade, levando Deus, o absoluto, em consideração, e se volta verdadeiramente para Ele. Essa é uma outra possibilidade. A conversão passa por essa encruzilhada. Eu reconhecer que sem crer em Jesus, o meu destino eterno é a perdição. Na hora das ofertas, eu li Jesus aplicando o teste moral no jovem rico. No jovem rico, ele não praticava todos os mandamentos. Tanto que ele não seguiu Jesus. E aqui tem um jogo de palavras muito interessante. Eu vou ler de novo. O jovem rico se aproximou então e falou: bom mestre, sabe o bajulador? Bom mestre, por que me chamas bom se só tem um que é bom, que é Deus? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o que eu disse. Existe um absoluto de bondade e misericórdia, que é Deus. Que farei de bom para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos, foi o que Jesus respondeu. Jesus respondeu: não, vim trazer uma nova aliança que não terás mais mandamentos para você seguir. Agora você vai poder fazer o que você quiser, porque o meu sangue vai cobrir todos os seus pecados. Não foi isso que Jesus disse. Guarde os mandamentos. E ele perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. No original tem uma jogadinha de palavras aqui, que para o judeu, o número 6, ele representa incompletude. E o número 7, completude e perfeição. Jesus cita 6 mandamentos e deixa um mandamento de fora, para mostrar para ele que faltava um, que ele não estava praticando um. Faz esse jogo de palavras proposital com ele. Tudo isso tenho observado. Não mato, não roubo, não adultero. O que me falta ainda? Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas o jovem rico, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos perguntaram o que qualquer um de nós perguntaria: sendo assim, quem é que pode se salvar através da lei? Olha o que Jesus responde: para os seres humanos, isto é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Como tiram esse versículo fora de contexto também, né? Para Deus tudo é possível. Ele está falando a respeito da salvação. Só Deus pode providenciar a salvação, porque o homem é incapaz de se salvar a si mesmo. Então Jesus, o nosso advogado, veio à terra para quê?
para viver uma vida perfeita. O que é uma vida perfeita quando a Bíblia fala sobre isso? Uma vida segundo os mandamentos de Deus. Ele não quebrou nenhum mandamento sequer. Ele viveu uma vida perfeita. E como nosso representante, ele obedeceu a Deus e cumpriu a lei. Ele viveu a vida que deveríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos naquela cruz. Uma dupla representatividade. Obedeceu em nosso lugar e morreu em nosso lugar. É por isso que ele se tornou um advogado apto. Porque quando, diante do tribunal de Deus, Deus não olha para os nossos pecados e não olha para as nossas virtudes, entre aspas, porque não temos muitas virtudes para apresentar sequer. Mas quando Deus olha do céu para nós, Ele vê Cristo nos representando na sua vida perfeita e no seu sacrifício perfeito. Por isso Ele é o nosso advogado. E o texto segue e diz assim, 1 João 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Reconhecer que cometemos sim pecados e precisamos sim, de alguma forma, de pagar pelos nossos crimes cometidos contra Deus e contra a criação. Nós precisamos de Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício para pagar a nossa transgressão, o nosso erro, o nosso pecado. Olha que tenso e que forte essa próxima parte. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Desculpa, mas quem guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que se dizem cristãs, mas nós não encontramos nenhum vestígio de cristianismo na vida dessas pessoas? Quantas pessoas a gente conhece? Muitas. E é uma outra distorção na nossa doutrina. Eu digo nossa porque isso muitas vezes foi ensinado. Que para ser salvo, é só aceitar o apelo do pastor, levantar a mão e dizer amém. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda limpar de toda impureza, de toda injustiça. Então o processo de salvação passa por tudo isso. Passa por reconhecer os nossos pecados. Passa por, primeiro, a gente ter consciência dos nossos pecados. Depois, passa pela confissão dos nossos pecados. Eu falei na semana passada, o verbo para confissão no grego vem da mesma raiz do verbo homologar. Homologar é registrar. Consciência do nosso pecado, confissão do nosso pecado,
fé em Jesus, na obra de Jesus. E isso vai gerar em nós um desejo de obedecer a Jesus. O seguidor de Jesus é alguém que reconhece os seus pecados, mas que busca fazer a vontade de Deus. Imagino que tem uma pergunta rondando a cabeça de vocês, né? Mas quais são os mandamentos de Jesus? Será que são todos do Antigo Testamento? Jesus resume os seus mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Esse é o resumão, para passar no simulado de Deus, é o resumão da lei de Deus, contida nos 10 mandamentos. Para nós andarmos como Jesus andou, nós precisamos ter essa referência moral de Deus, que Jesus caminhou por esse caminho. A lei de Deus é boa e revigora a alma. Nós honramos a Deus e fazemos uma boa representação de Deus se nós tivermos a lei de Deus como nosso objetivo de conduta. Não que a lei vá nos salvar. A lei não pode nos salvar. Nós já fomos salvos por Jesus. Ele já cumpriu a lei no nosso lugar. Mas a lei continua sendo essa baliza que nos leva a nos parecer com Jesus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Versículo 6. Eu achei aqui uma frase muito interessante, que diz assim: alguém diz, irei estudar a Bíblia e crer na doutrina correta, e não tenho dúvida de que por crer na doutrina correta eu serei salvo. Certamente não será. Outro diz, crerei em Cristo e viverei como quiser. Certamente não viverá. Pois se você crer em Cristo, Ele não permitirá que você viva como a sua carne gosta. Por seu Espírito, Ele constrangerá a modificar as suas afeições e as suas imoralidades. Se Ele lhe der a graça de fazer você acreditar, Ele dará também igualmente graça para viver de maneira santa. Se Ele lhe deu a fé, também lhe dará boas obras. A gente vive num mundo consumista, materialista e utilitarista. E muitas vezes, pessoas usam a religião para oferecer Jesus como um produto a ser consumido, uma graça a ser usufruída. Muitas vezes até paga no cartão de crédito. Mas a gente não encontra na Bíblia fundamento para se relacionar com Deus dessa maneira. O desejo de Deus para a sua e para a minha vida é que nós tenhamos uma aliança com Deus. Deus deseja ter uma aliança com você. Uma aliança implica relacionamento, conhecimento. Eu quero fazer uma analogia aqui que é interessante. Quando a gente namora alguém, quando a gente casa com alguém, a gente não tem como conhecer a pessoa
em 1 mês, em 6 meses. Na medida em que nós vamos nos relacionando com essa pessoa, nós vamos conhecendo essa pessoa. A forma como ela reage, a forma como ela pensa, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, que tipo de série ela gosta de assistir. Com Deus, nós também somos chamados a ter uma relação. E nós precisamos entender que os termos dessa aliança estão na lei de Deus. A gente precisa conhecer aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. E como a gente se relaciona num relacionamento afetivo entre homem e mulher, buscando agradar o outro, buscando fazer aquilo que agrada o outro, nós devemos também nos relacionar com Deus fazendo aquilo que agrada a Deus e deixando de fazer aquilo que desagrada a Deus. Quem é casado há mais de uma semana sabe que não é bom fazer aquilo que desagrada o outro numa aliança. Como nós vamos nos relacionar com Deus? Um Deus bondoso, misericordioso, que fez tudo em nosso lugar, cumpriu a lei no nosso lugar, sofreu a penalidade dos nossos pecados no nosso lugar. E vamos ser indiferentes à vontade de Deus. E vamos ser indiferentes àquilo que agrada e desagrada a Deus. Como nós vamos viver conscientemente, com tudo isso claro na nossa mente, como nós vamos viver uma vida que desagrada a Deus de maneira voluntária? Não tem como. Não tem como a gente dizer que tem uma aliança com Deus e buscar fazer só aquilo que desagrada a Deus. Alguns vão dizer, mas todo mundo é pecador, né, pastor? Todo mundo peca, né? É verdade. Todo mundo peca, inclusive os eleitos. Mas aqueles que têm uma aliança com Deus, que são escolhidos por Deus para se relacionar com Ele, não desejam viver deliberadamente no pecado. É isso que nos diferencia. Talvez todas as minhas explicações aqui a respeito da lei, do que continua, o que não continua, isso pode permear o seu coração. É legítimo essa dúvida. Mas o meu desejo nessa noite é que você sonde o seu coração. Sonde o seu coração e seja sincero. Você tem buscado viver uma vida que agrada a Deus? Ou tem buscado viver uma vida apenas para agradar a si mesmo? Porque as duas coisas não podem ser feitas. É impossível a gente agradar a nossa carne, fazer tudo o que a gente deseja, já que a gente é mau e inclinado para o pecado, e mesmo assim honrar a Deus e ter uma vida que honra a Deus. É por isso que a Bíblia nos chama a nos mortificarmos, nos santificarmos. É difícil? É difícil. Vou falar aquele negócio bem coach, né? Escolha o seu difícil. Também é difícil viver no pecado. É sofrimento, é escravidão. Cristo morreu para te dar libertação. E a libertação não é para você fazer o que você quer. É a libertação do pecado. Agora Deus pode te dar força para você vencer o pecado. Para você não ser mais escravo do pecado. Essa é a verdadeira libertação que Cristo nos dá. Volto no ponto inicial. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. É ruim pecar. É ruim fazer aquilo que desagrada a Deus.
Mas não se esqueça, não fique com esse jugo sobre você de perfeição. Se você pecar, você tem um advogado que morreu no seu lugar. Nosso advogado derramou o seu próprio sangue. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas que eu preciso falar para amarrar aqui. Um outro princípio do direito é que todo réu confesso tem a sua pena atenuada. Toda pessoa que confessa o seu crime tem a sua pena atenuada. E no reino de Deus, só é absolvido aqueles que confessam os seus pecados. Aqueles que reconhecem os seus pecados e confessam os seus pecados para o advogado Jesus, para que ele possa lutar pela nossa causa. Não existe acesso à graça de Deus sem passar antes pelo arrependimento. Todo mundo quer usufruir da graça de Deus. Muitas pessoas vão a igrejas porque ouvem a respeito da graça de Deus. Mas no fundo do coração delas, elas querem permanecer no pecado. A graça de Deus não é barata. A graça de Deus custou o sangue de Jesus. Então, para ter acesso à graça de Deus, antes você precisa passar pela porta do arrependimento. Esse é o ponto de João aqui. E é isso que Deus quer falar conosco. Talvez você veio aqui esperando outro tipo de mensagem. Uma mensagem um pouquinho mais light, mais suave. Mas a verdade é o antídoto para a nossa doença. Reconhecer o pecado, identificar de que nós somos pecadores, é a doença que nos leva até o médico Jesus, que pode nos curar. Só vai no médico quem reconhece que está doente. Só recorre a médico quem reconhece que está doente. Nós possamos reconhecer que nós estamos doentes, que nós precisamos da graça de Deus. Deus está de braços abertos para aqueles que confessam os seus pecados. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça aos humildes. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse encontra misericórdia. É o que a palavra de Deus diz. Então não tem espaço para a pessoa usufruir da graça de Deus ou ter acesso à graça de Deus sem passar pelo arrependimento. Eu vou falar algo bem pastoral para nós aqui. Não existe, se fala muito em igrejas hoje, né, sobre avivamento. O avivamento também passa pelo arrependimento. Os grandes avivalistas e os grandes avivamentos passaram por profundo arrependimento. Os relatos históricos dos grandes avivamentos eram as pessoas chorando e confessando os seus pecados de joelho. O meu desejo, a minha oração também como pastor, é para que esse avivamento do arrependimento aconteça na minha vida e aconteça na vida dessa igreja. Nós sejamos pessoas arrependidas, quebrantadas, que confessam seus pecados e têm um profundo desejo de obedecer a Deus, de honrar a Deus. Não de dar desculpas e de querer usurpar a graça de Deus sem passar pelo arrependimento. Não.
Quero fazer aqui algumas aplicações para a gente encerrar, então. Primeira delas, nós precisamos entender como viver como cristãos. O que de fato é seguir a Cristo? Somos chamados por Deus para sermos pequenos cristos, né? Pequenos cristãos. É isso que a palavra cristão significa, pequenos cristos. Nós precisamos aprender a lei de Deus. Olhar para Jesus e ver como Ele a praticou, como Ele a cumpriu, e seguir os seus passos. Andar como Jesus andou é reconhecer que só tem um que é bom. É reconhecer que quem define o que é pecado e o que não é Deus. Depois de descobrir isso, buscar se afastar do pecado. Para que a gente possa entender como é que é a vontade de Deus, a gente precisa ter uma relação com a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Mas você está passando por uma situação, um momento de dúvida, de indecisão, uma encruzilhada na sua vida. E não é uma voz audível, não é essa coisa sobrenatural, mas é algo espiritual que acontece dentro de nós. O próprio Espírito que habita dentro de você, te lembrando daquilo que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus. Isso é ouvir Deus falar com você. O Espírito vai te lembrar as palavras do nosso Senhor. Só que para isso, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Você precisa fazer, né, aquilo que o salmista Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Terceiro ponto. Conhecer bem a Escritura não te impedirá de pecar. Os pastores gostam de falar, né? O diabo conhece muito bem a Bíblia. Conhecer bem a Escritura não vai te impedir de pecar. Nós somos pecadores justificados. Isso, quando a gente fala isso, meus irmãos, isso precisa gerar graça. Precisa gerar paz no nosso coração. Deus já nos justificou. Isso precisa gerar paz no seu coração. Precisa gerar alegria da salvação no seu coração. Nós somos pecadores justificados, mas ainda pecadores. Nós precisamos reagir da maneira correta ao pecado. Filhinhos. Posso chamar vocês de filhinhos ou vai ficar muito piegas, tu acha? João era um apóstolo já bem de idade, já um vovozinho, né? Falava filhinhos. Eu estou escrevendo isso, meus filhinhos, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, reajam da maneira correta. Corram para os braços da graça do nosso Senhor. Ele providenciou tudo o que é necessário para nós. Para a nossa justificação, para a nossa santificação também. Ele deu o seu Filho para perdão dos nossos pecados. E depois que o seu Filho, que está à direita do Pai, chegou lá, desceu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meus irmãos, habita dentro de você. Habita dentro de vocês. Você precisa ter essa consciência. O Espírito de Deus habita dentro de vocês.
É o Espírito de Deus que vai santificá-los. É o Espírito Santo que vai dar poder para vocês resistirem às tentações. Vai nos dar força para nós lutarmos contra o pecado. Se eu puder fazer com que vocês gravem esse processo. Conhecimento de Deus, conhecimento daquilo que é pecado, consciência, confissão, perdão e restauração. Nós tomamos conhecimento daquilo que é pecado. O Espírito Santo gera em nós essa consciência do pecado. Aí então vem a confissão, e mediante a confissão, perdão. E restauração da nossa comunhão com Deus, daqui para a eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos, Senhor, que fora de Ti não há salvação. Nós podemos tentar negar a realidade do pecado, podemos tentar relativizar o pecado, podemos tentar fingir que o pecado não nos afeta, que o pecado não causa caos e desordem na nossa vida, consequências amargas. Mas o pecado é uma verdade, Senhor. É uma realidade. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que nós possamos entrar pelas portas do arrependimento, Senhor. Nos arrepender dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados, homologar, Senhor, os nossos pecados. E aí sim, receber graça abundante da Tua parte. Ser encharcados pela Tua graça, pela alegria da Tua salvação. Pela paz que excede todo o entendimento, porque a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração saia daqui hoje, Senhor, cheio de paz, cheio de alegria da salvação, Senhor. Sabendo que nós podemos tropeçar, Senhor, ali na frente, mas que nós temos um advogado que intercede por nós, que é a propiciação pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a viver na luz, a viver conscientes da Tua santidade, da Tua misericórdia e da Tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém?